Ele é pouco conhecido do eleitorado, mas muito identificado com o seu partido, o PDT. Quer ser candidato a prefeito de Blumenau, mas tem o vereador Ivan Nats como adversário interno. Querer ser candidato por um partido da base do exorcizado governo Dilma em Blumenau é uma tarefa política e tanto. Mas é o desejo de Roberto da Luz, nosso convidado no Informe Blumenau Entrevista. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Alexandre. Na verdade, não é um desejo, é um desafio, é uma responsabilidade. Nós que temos um tempo dedicado à política, precisamos ter a coragem de enfrentar o desafio de discutir a nossa cidade, os problemas da nossa cidade. E ser candidato a prefeito é uma grande oportunidade que eu acho que todo blumenauense gostaria de ter. Bom, mas é uma tarefa ingrata. Você é bastante conhecido nos meios políticos, mas é pouco conhecido do eleitorado. O PDT tem um espectro político mais de esquerda. O eleitorado de Blumenau tem se manifestado constantemente com rejeição ao projeto político da esquerda. O PDT é um aliado histórico do PT e esteve na base do governo Dilma. O que lhe move a se meter nessa tarefa? Primeiro é das dificuldades que surgem as oportunidades. Segundo, existe até aflorado muito na comunicação social, via rede social, internet, essa discussão ideológica, onde muitas pessoas se posicionam em Blumenau, se tem uma impressão de que há uma avalanche de pessoas com posicionamento à direita. Mas nós precisamos aprofundar essas questões e discutir o que é ser esquerda e ser direita. Porque o que as pessoas querem é ter uma vida melhor. Quando você discute o Estado mínimo, discute direita, esquerda, você vai discutir se no município se tem que ter creche pública para todas as crianças carentes. Você vai discutir se o município precisa investir em saúde. Isso é ser de esquerda ou ser de direita? Então são questões que precisam ser levadas ao debate. O que nós não podemos é empobrecer o debate eleitoral, restringir a disputa a 2 ou 3 partidos. Certamente nós teremos como candidato que representa o governo Dilma, o PT, e ele terá que dar uma série de explicações, responder uma série de coisas. O PDT foi parceiro do governo em várias oportunidades, com uma participação bem limitada no governo, que se diga. Nós temos uma posição política e uma formação política diferente do PT. Historicamente, nós somos um partido de linha trabalhista, então nós temos um outro viés, mas nós não vamos fugir da nossa responsabilidade, nós vamos estar à disposição da população para deixar bem claro aquilo que nós defendemos. Porque a partir do momento que se começar a discutir também restrições na legislação trabalhista, se discutir mudanças na legislação previdenciária, que venha prejudicar as pessoas, principalmente a classe produtiva e trabalhadora, quando se discutir o aumento de impostos, quando se mudar essa corrente que estava posta no governo, certamente as pessoas vão refletir melhor, qual o posicionamento político médio do cidadão. Eu tenho conversado com pessoas, pagadores de impostos como nós, classe média, pessoas que dependem do seu trabalho, e não só aqui em Blumenau, mas no mundo, hoje, a saúde e a educação são os grandes problemas orçamentários das famílias. Eu conversava há poucos dias com um pequeno empresário e disse: Roberto, se eu não tivesse que pagar o plano de saúde e a escola particular para os meus filhos, eu estaria com todos os meus impostos em dia e a minha empresa estaria funcionando bem. Aí vem aquela discussão, o que é esquerda e o que é direita. O que nós temos que ofertar, quais os serviços que o Estado tem que ofertar de qualidade para a população. Então esse é um debate local. Se nós não discutirmos a nossa cidade, se nós ficarmos nessa questão nacional do debate vazio, discutindo preconceitos, discutindo questões que não se identificam com a nossa cidade, nós vamos esquecer o buraco na rua, nós vamos esquecer a falta de vaga em creche,
nós vamos esquecer as condições que nós enfrentamos no dia a dia e que aqui nós estamos também insatisfeitos. Nós temos um governo, poderia se dizer aqui, beneficiado então por essa corrente neoliberal. E, por outro lado, não está sendo bem visto ou bem avaliado nesse momento pela administração, pela população, em razão da sua administração. Então, existe espaço, sim, para discutir. E eu acho que o PDT é um partido que não teve a oportunidade ainda de governar Blumenau. Nós temos uma representação histórica aqui. Há muitos anos nós temos conseguido eleger vereadores, feito boas votações para deputado. Em cada rua de Blumenau nós temos um filiado. E nós temos que demonstrar capacidade. Se o eleitor entender que nós temos capacidade de administrar a cidade, eu vejo que todos os outros obstáculos serão superados. Roberto, antes de você conseguir apresentar o seu nome para o eleitorado de Blumenau, você precisa construir o consenso dentro do seu partido, do PDT. O vereador Ivan Nats, que é o único vereador do partido, tem mostrado por diversas vezes a sua pretensão de ser candidato a prefeito. Inclusive, ele ameaçou sair do partido recentemente por conta de uma imposição da sua candidatura que ele temia. Como é que estão essas discussões e por que o Roberto da Luz é melhor candidato para o partido e para a cidade do que o Ivan Nats? Você colocou bem, Alexandre. Nós temos que construir um consenso. Não basta ser o indicado. Isso passa por uma construção. O PDT tem um projeto. Em primeiro lugar, nós temos que manter o nosso espaço na Câmara. Essa é a prioridade. Para manter o espaço na Câmara, o Ivan tem um papel importante, fundamental, em razão da votação pessoal dele e até no desempenho parlamentar dele. O Ivan tem mais vocação para o parlamento do que para o executivo, pela forma que ele faz política. E nós, internamente, temos essa leitura perfeitamente. Para eleger um vereador é preciso 12 mil votos. Com a votação do Ivan, essa responsabilidade fica reduzida, porque ele preenche uma parte dessa votação. O grande desafio do PDT não é só lançar candidato a prefeito. Qualquer partido nanico pode lançar um candidato a prefeito. O desafio é você lançar um candidato a prefeito, eleger vereadores e vender uma ideia positiva para a cidade, mostrar a cara da cidade, o que representa o partido, o que o partido defende. O Ivan já teve a oportunidade 2 vezes de ser candidato a prefeito. Como eu lhe disse, ele tem uma formação e uma forma de fazer política mais agressiva. E esse perfil não é exatamente aquele voltado para o executivo. Então o Ivan tem o papel dele, nós esperamos construir um consenso em torno disso e ter uma candidatura capaz de apresentar o programa do PDT e o que pensa o PDT para toda a sociedade. O Ivan é uma soma disso, ele ajuda a fortalecer o partido, tem a sua representação e a sua importância. Mas o Ivan, sendo candidato a prefeito, com a projeção que ele tem, ele não tem condição de dar mais visibilidade ao PDT, mesmo o PDT talvez tendo problemas em eleger um vereador, mas aí o Ivan sendo um candidato a prefeito com uma votação maior? A questão não é só visibilidade, o projeto tem que ser coletivo, tem que ser de construção. Nós não podemos abandonar o parlamento de Blumenau, é muito importante. Essa legislatura e na outra legislatura também havia essa preocupação. Nós tivemos diversos temas polêmicos importantes da cidade que nós não tivemos votos suficientes para tornar claro as coisas, para alcançar a transparência. Veja o caso do transporte coletivo, a questão da Piracicabana, a falência do consórcio SIGA. Nós não tivemos na Câmara a anuência dos vereadores para abrir uma CPI. Então, o PDT não pode abandonar a Câmara. O objetivo é eleger vereadores. Como eu lhe disse, é uma construção. E dentro do partido é feito várias leituras, é feito pesquisa, é avaliado não só a questão de você ser um nome mais conhecido, mas a questão da rejeição, a questão da capacidade, o teto, até onde você vai, a articulação, quais são os partidos que você consegue buscar apoio num primeiro momento, num segundo momento, para ajudar na construção política da cidade. Então não pode ser uma decisão simplista, é mais ampla. Quando se avalia uma candidatura a prefeito, tem que se observar todos os aspectos. E nós temos a certeza que o nosso projeto político está bem fundamentado e observando essas questões. Roberto, qual a visão que vai prevalecer, a sua ou a do vereador Ivan Nats,
Lembrando que o vereador Ivan Nates não esconde de ninguém, ele tem seu projeto político, chegar na Assembleia Legislativa em 2018. Vai prevalecer a vontade da maioria do partido. Uma candidatura tem que ser uma construção, não é um projeto pessoal e nem personalista. Não se constrói uma candidatura a prefeito na convenção. Ela tem que ser construída ao longo de pelo menos 2 anos. E nós estamos fazendo um trabalho, buscando candidatos a vereador, suplentes de vereador, pessoas que constroem uma alternativa para a cidade. Vamos reunir essas pessoas, serão 23 candidatos, mais as lideranças que compõem historicamente o partido, vamos conversar com o vereador e vamos escolher o melhor caminho. Eu tenho certeza que o PDT vai sair dessa disputa muito maior. Hoje a maioria dos partidos em Blumenau estão enfraquecidos, em razão até do excesso de partidos que existe no Brasil, e aqui não é diferente, diversos partidos se organizaram e os partidos tradicionais reduziram muito. Hoje o PMDB não tem, por exemplo, não tem vereador, né? O PP, que era um partido grande, tem um vereador. O PDT tem conseguido sempre eleger vereador, mesmo com a redução do número de vereadores, com a dificuldade que é você alcançar uma legenda de 12 mil votos. Então, nós não vamos perder isso de vista, nós vamos trabalhar para eleger 2 vereadores e lançar um candidato a prefeito que possa levar o recado do partido, vender a ideia do que representa o PDT em termos de administração municipal. E os prefeitos do PDT, historicamente, quando chegam à administração, conseguem fazer um bom trabalho. O senhor falou que o PDT tem sempre eleito vereadores, e minha pergunta justamente é essa. Por que o PDT não consegue segurar esses vereadores no partido? Eu me lembrei aqui de 3 casos do César Sim, que era uma liderança boa de voto, o Zeca Bombeiro, que foi uma liderança boa de voto, e o Ivan Nates, que chegou a anunciar sua desfiliação e voltou porque eu também entendo que ele não conseguiu um outro horizonte para o projeto pessoal dele. O que se fala muito é que os políticos que têm votos acabam batendo de frente ou vice-versa com a cúpula do PDT que não tem voto. Isso eu já ouvi algumas vezes e certamente o senhor também já ouviu esse tipo de afirmação. Mas não corresponde com a realidade. Quando uma crítica é verdadeira, é fácil para se demonstrar. E quando ela é inverídica, também é muito simples para apresentar isso e deixar bem claro. Por exemplo, com relação ao César, que é meu amigo pessoal, que ficou no PDT durante mais de 15 anos, disputou todas as eleições que quis para deputado, foi convidado várias vezes para ser candidato a prefeito. Ele não saiu em razão dos dirigentes do PDT de Blumenau. Ele saiu buscando um outro horizonte, discordou, por exemplo, da entrada do vereador Ivan Nates, que à época era só pré-candidato. Então, às vezes, as pessoas saem para buscar outros horizontes. É normal, é como um time médio, de porte médio, que tem um bom desempenho, e vários times grandes aparecem, né, com propostas e cada um busca aquilo que é melhor até pessoalmente. A questão do vereador Zeca. O Zeca foi suplente diversas vezes em outros partidos, conseguiu se eleger e se elegeu bem no PDT. Quando ele saiu, ele buscou justamente um horizonte para ser candidato a deputado. E quem é que disputava a eleição de deputados? Eram outros nomes. Então, essa colocação de que porque conflita com lideranças do PDT não é verdadeira. O vereador Léo, por exemplo, né, enquanto teve mandato, esteve no partido. Depois teve uma proposta para ser assessor de um deputado. Claro que ele foi buscar, e é legítimo, né, aquilo que é melhor para ele. E com todas essas pessoas nós temos uma excelente relação. Na verdade, o PDT tem revelado para a política blumenauense excelentes lideranças. Mas você concorda que para construção partidária, para unidade, para um projeto de médio e longo prazo, isso atrapalha bastante, né? Pula lá, você citou até a metáfora do jogo, do time de porte médio, mas é um jogo, parece um jogo, mas a gente, pensando na política, a gente diminui um pouco ela, não? Não, isso afeta todos os partidos, sim, Alexandre. Raramente são as pessoas que permanecem no mesmo partido. Eu tenho 27 anos no PDT, então, logicamente, que todas essas figuras passaram no período que eu estava. Então, é normal que alguém possa tentar distorcer a realidade, mas a realidade, como eu disse, ela pode ser facilmente demonstrada. Hoje, o vereador Adriano também era suplente
durante muitos anos, militante do PDT, teve uma oportunidade para ser vereador em outro partido. Dos 15 vereadores da Câmara, tem pelo menos 4 que passaram pelo PDT, mas não saíram por problemas internos. Pelo contrário, o único que reclamou algum tipo de espaço nesse período é o Ivan. E aí eu não tiro a razão dele, é uma disputa mesmo, tanto que ele ficou muito à vontade para fazer a escolha, avaliou o quadro político de Blumenau e, com todos os problemas que possa ter o PDT, ele preferiu ficar no PDT. Agora, essa disputa é cada vez mais acirrada dentro dos partidos. Nós verificamos, por exemplo, no prazo de encerramento da mudança de troca de partidos, teve gente que trocou no mesmo dia 2 vezes, teve vereador que trocou de partido. Então, as pessoas, na verdade, elas buscam, na maioria das vezes, o melhor para si, né? E o PDT é um partido que está na oposição, não tem recursos, claro que não digamos, a menina dos olhos, né, para muita gente, para buscar somente a eleição. Para a eleição desse ano, quais são os parceiros preferenciais do PDT no projeto de uma candidatura majoritária e qual é o arco de alianças para a Câmara de Vereadores? Na verdade, essa eleição, a maioria dos partidos já tem uma situação política definida. Os partidos pequenos e médios, eles já estão em torno de alguns grandes partidos. Então, tem um grupo de partidos que se reúne em torno do atual prefeito, tem um grupo de partidos que se reúne em torno do candidato Jean, e tem alguns partidos que estão buscando... Não dá para confiar em nenhum desses partidos ainda que eles vão permanecer onde estão. Mas, a princípio, estão como satélites nessas candidaturas principais. O PDT busca um projeto próprio. Então, nós nos preocupamos primeiro, para garantir esse projeto próprio, você tem que ter como eleger vereador. Esse é o primeiro passo. A nossa candidatura de prefeito, ela está vinculada à possibilidade de eleger vereadores. Nós temos que ter, né, os 23 candidatos a vereador. Quais são os partidos que há possibilidade e interessa ao PDT hoje? Nós já tivemos uma conversa com o Pátria Livre, que é um partido recentemente montado em Blumenau, mas com lideranças interessantes. Então, é uma conversa que tem evoluído bastante. Nós temos um bom relacionamento com o pessoal do PCdoB, né? E vai se limitando por aí as possibilidades de aliança majoritária no PDT. Com o Partido dos Trabalhadores, não? Com o PT não haverá aliança. O PT tem o seu candidato, nós vamos ter o nosso candidato, né? Então, certamente... Mas o PCdoB já anunciou que também tem candidato, o Arnaldo Zimmermann. O PCdoB anunciou que tem candidato e essa semana também anunciou que tem como partido prioritário para fazer uma coligação, uma aliança, o PDT. Então, existe uma possibilidade, é uma situação real. Se não houvesse uma conversa e um bom relacionamento com essas lideranças, eu não traria essa discussão aqui a público. Existe uma possibilidade, uma conversa com eles, assim como existe com o Pátria Livre. São os partidos com os quais estão sendo encaminhadas discussões. Roberto da Luz, para encerrar essa nossa conversa, eu lhe pergunto, o que Blumenau pode esperar de uma eventual candidatura sua pelo PDT, um partido que tem essa trajetória de esquerda, o que o PDT vai fazer diferente que os demais partidos não fizeram, que o PSDB, que está no governo, não fez, que o PSD do ex-prefeito João Paulo não fez, e ainda mais atrás, que o ex-prefeito Décio não fez. Onde o PDT vai se diferenciar e o que ele vai oferecer para convencer o eleitor que você é o melhor candidato do que os outros? Ou uma futura administração do PDT. O que se diferenciaria dessas outras administrações que passaram na cidade? É nisso que nós temos que nos concentrar, porque objetivamente, quando se coloca o nome à disposição, está se colocando um projeto com a possibilidade de vir a governar a cidade. O que o PDT pode ser diferente? Primeiro, nós temos que ter noção exata do momento político-econômico que o país passa. É um momento que nós temos que construir, evitar conflitos e ter os olhos voltados para a questão econômica. O município de Blumenau, principalmente, terá que ter cuidados especiais até, para que a administração possa continuar desenvolvendo um bom trabalho.
Nós temos risco até de atraso de salário hoje, em razão da queda da receita, isso é claro. Então o PDT vai ter que ter prioridades e durante a campanha nós vamos mostrar qual é a prioridade do PDT. O que o PDT pensa enquanto administração pública? Quais são os setores que a administração deve investir? Qual é o tamanho da administração que nós defendemos? E hoje a pauta ela é mais negativa do que positiva. Você tem que vir à sociedade e dizer o que você não vai fazer. Então, tem propostas que foram ventiladas nas campanhas passadas que nós vamos deixar bem claro que não é possível colocar em prática, até para que as pessoas não usem isso para iludir o eleitor. Então, Guarda Armada Municipal, não é possível, não há recursos para isso. Nós não podemos sacrificar ainda mais o servidor público. É preciso fazer um congelamento nos concursos, a redução da máquina pública. E, nesse sentido, a gente tem que comungar e concordar com os líderes empresariais que é preciso que a administração se equipare, em determinados momentos, à iniciativa privada. Então, houve redução das condições econômicas, houve redução de recursos, tem que reduzir o tamanho da máquina. A redução de cargos comissionados não vai resolver todo o problema do município, mas vai dar o exemplo. O servidor, o cidadão que paga imposto, ele vai dizer, não, mas a prefeitura pelo menos está tomando medidas de austeridade. Então tem que ser um governo transparente, com austeridade. Redução em torno de 50% dos cargos comissionados, isso é necessário. Tem que se fazer toda uma política de redução de custos para que se possa voltar para os serviços essenciais da administração. O prefeito é um agente político, ele tem que explicar para a população o momento e oferecer o que tem de melhor com aquilo que está ao seu alcance. Então, os serviços essenciais em Blumenau, nos últimos tempos, estão prejudicados. O que é serviço essencial? É você garantir acesso à creche, à educação, é você garantir que as vias que estão pavimentadas não estejam esburacadas, pelo menos isso você tem que garantir, a coleta do lixo. São questões que o município pode trabalhar e que vem falhando na limpeza da cidade, vem falhando. A atual administração enfrentou muita dificuldade nas coisas simples. Não é só brigar para construir mais uma ponte. Eu sei que o calcanhar de Aquiles do prefeito, do atual prefeito, é uma ponte que deixou de construir. Mas ele não vai solucionar isso construindo mais uma ponte no mesmo lugar. É preciso que tenha planejamento. E a administração municipal, ela tem um planejamento que nós temos um corpo técnico, profissional, e nós temos que reconhecer isso. Blumenau está planejada para os próximos anos. Se nós politizarmos essas questões, ao invés de ajudar a população, nós vamos prejudicar. Então, essencialmente, nós vamos nos dedicar às questões mais simples, mas que afetam o dia a dia do cidadão. É ele sair do trabalho e ter um transporte coletivo adequado. É ele encontrar um trânsito que possa fluir. É ele ter a segurança de andar nas ruas em Blumenau. E aí passa, sim, pelo controle de velocidade. É necessário fazer isso. É necessário readequar a velocidade de algumas vias para não punir inadequadamente quem não merece. É necessário se buscar junto ao governo estadual segurança pública para evitar a criminalidade que afeta o dia a dia das pessoas. E isso está, sim, dentro das possibilidades da administração municipal, mesmo com a crise econômica. Veja bem que hoje nós temos viaturas, e a população até não sabe disso, nós temos viaturas paradas no batalhão da Polícia Militar por falta de manutenção. E um convênio de 40 ou 50 mil reais mês resolveria esses problemas. E a Prefeitura ainda não efetivou esse convênio com a Polícia Militar. E nós gastamos 30 mil por mês para manter as catracas na Prefeitura. Então, é uma questão de prioridade. E nós vamos começar pelas coisas mais simples. Primeiro, garantir o básico. Não adianta você prometer remédio em casa e não ter no posto de saúde. Não adianta nós dizermos para a sociedade que nós vamos resolver todos os problemas, mas nós vamos levar a administração municipal ao encontro da periferia. E nós vamos tratar a sociedade em igualdade. Não adianta você fazer uma festa como a Oktoberfest, onde centenas de pessoas participam, se organizam para ir no desfile,
e meia dúzia de pessoas recebem pago para participar do desfile. São essas questões que nós vamos ter que readequar. O orçamento de Blumenau ele é significativo, mas a maioria é carimbado. Mas existe espaço para a economia. Não adianta nós fazermos promessas milagrosas para o servidor público. Mas nós vamos ter um compromisso de não sobrecarregar ainda mais esse servidor. Porque senão, nós vamos estar sempre naquela margem onde não é possível conceder o aumento ou a recuperação das perdas salariais. Nesse sentido, como forma emergencial, daquilo que nós economizarmos em cargos comissionados, nós vamos direcionar uma parte para melhorar o vale alimentação do servidor. Pode até não ser a proposta ideal, que o sindicato vai ficar feliz com isso, mas eu tenho certeza que o trabalhador mais simples da prefeitura, aquele que tem o menor orçamento, se tiver um impacto positivo com um aumento de 40%, 50% no seu vale alimentação, isso vai mudar um pouquinho a vida dele, ele vai trabalhar mais motivado. A administração pública é diferente da administração privada. O prefeito tem que saber como funciona e ser um motivador e dar o exemplo. É isso que nós vamos fazer, com simplicidade e dialogando com as forças políticas da cidade, buscando o apoio dos deputados estaduais, dos deputados federais e principalmente do governo do estado, porque Blumenau não consegue ser administrada hoje, ou melhor, não consegue fazer as obras necessárias sem o apoio do governo estadual. Roberto da Luz, pré-candidato a prefeito pelo PDT, obrigado pela tua entrevista, boa sorte. Certamente, se confirmar seu nome, nós vamos abrir espaço novamente aqui no Informe Blumenau Entrevista. Nos próximos dias, eu acho que até o dia 10 ou 12 de junho, o PDT vai fazer a sua pré-convenção e indicar o seu candidato a prefeito, até porque é preciso tempo para dialogar com a sociedade e construir um plano de governo. Nós já estamos conversando, mas é preciso que tenha objetivamente essa indicação e eu trabalho para isso e confio que o PDT vai indicar o Roberto como candidato a prefeito e eu vou contribuir para o processo político de Blumenau. Mais uma vez, obrigado. E esse é o Informe Blumenau Entrevista, depois que deu essa saída da presidente Dilma, o novo governo Temer assumiu, que agora nós podemos voltar a focar nos debates locais e a partir de agora nós vamos voltar a ouvir outros pré-candidatos. Até a próxima!